Um júri popular acontece amanhã relacionado ao caso da menina Brenda. Esse caso ele foi muito marcante porque ela foi brutalmente assassinada depois de sumir ali dos arredores de casa na cidade de Maracajá. O Jefferson Quadros Pérez, autor confesso desse homicídio, vai então a júri popular. A garota, Brenda Rocha Carvalho, na época tinha 14 anos de idade apenas. Ela foi brutalmente assassinada, 60 facadas, no início da noite do dia 13 de setembro de 2019, na localidade mais conhecida como Furacão, em Passo de Torres. O júri, então, ele vai agora a júri popular, senta no banco dos réus. Vai ter início às 9 horas da manhã desta quinta-feira e será realizado na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Sul. Lá vai ser, então, este júri popular. Ele está preso, Jefferson, desde o dia 17 de setembro. Aliás, antes da gente relembrar esse caso, com mais detalhes, vamos direto relembrar no dia da prisão dele. Foi uma noite, na verdade, e naquela noite, então, o nosso programa estava presente com o Ricardo na delegacia, na DIC Araranguá. Aliás, muita imprensa na oportunidade esperando a prisão do assassino da Brenda, e foi assim, olha só. Começando pelo delegado Lucas da Rosa, como é que chegaram à autoria? Qual foi a pista que levou até o cidadão? Sim, depois do primeiro atendimento realizado pelo delegado André, a gente começou a voltar ao início, onde que tinha surgido primeiro o princípio de onde que a vítima tinha sumido. Então, nós fomos até a cidade de Maracajá e começamos a fiscalizar as câmeras de segurança para verificar se conseguíamos visualizar alguma pista que pudesse dar indicativos do que tinha acontecido, né? E a principal informação que nós tínhamos é que a vítima ela teria ido fazer unha e, ao sair da casa dessa manicure, ela não tinha mais voltado para a sua residência. Próximo à residência dessa manicure, existe um ginásio municipal, né, do qual a gente conseguiu constatar que ele tinha câmeras de segurança que focalizavam, uma câmera focalizava diretamente a casa da manicure e a outra a lateral do ginásio. E aí, a partir daí, nós começamos a trabalhar com essas imagens, né? E no decorrer das análises pelos agentes da Divisão de Investigação Criminal, nós conseguimos perceber o horário em que a vítima saía da residência e, logo em seguida, quando ela estava caminhando, a gente percebeu que um veículo passava do lado e ficou trafegando devagar do lado dela, ela caminhando, e o veículo trafegando devagar do lado. De repente, o veículo para e ela entra no veículo. Aí nós conseguimos pegar ali inicialmente as características do veículo, né? Nós conseguimos descobrir que aquele veículo se tratava de um veículo escuro, parecia ser um Corsa, um carro dessa marca, né? Da marca desse modelo. E a partir daí nós começamos a procurar outras imagens que pudesse indicar qual seria o modelo completo desse veículo, né? Depois que a gente conseguiu descobrir essa informação, aí eu reuni todas essas provas, né, junto com outras evidências que a gente foi descartando, porque conforme vinham as informações, eu ligava para o delegado André fazia a checagem, e aí já logo em seguida a gente já ou reunia essa prova como uma prova que a gente pudesse usar dentro do inquérito policial ou não. E reunindo todas as provas que a gente conseguiu, eu representei pelo pedido de prisão temporária desse suspeito e pela busca e apreensão do veículo. Delegado, o perfil desse cidadão, dá para mostrar um perfil como um psicopata, como uma pessoa que fala o que ele fez, ele comenta detalhes. E outra coisa, quando ele matou a menina e foi embora, ele foi para onde naquela noite? Foi uma entrevista, né, que eu fiz com ele. A gente não chegou a entrar diretamente em todos os detalhes que ocorreram, né? O que ele me narrou foi que quando ele estava ali nas proximidades da entrada de Bela Torres, ele ingressou e quando ela pediu para urinar, ele foi com a faca e desferiu facadas nela, né? Mas, com certeza, uma pessoa que pratica um crime bárbaro dessa natureza não pode ser uma pessoa normal, né? Ele tem algum problema psiquiátrico, sei lá. Se não tiver,
enfim. O senhor encaminha ele hoje ao presídio? Vai ser encaminhado hoje. A única coisa que ele guardou foi localizado na casa. Essa faca foi encontrada e indicada por ele. Então, nós perguntamos para ele onde estaria a arma do crime e ele espontaneamente se dirigiu até a residência da mãe e indicou, isso foi inclusive filmado pela Polícia Civil, indicou onde se encontrava essa faca, que teria, segundo ele, sido usada na prática do crime. E a Polícia Civil da comarca de Santa Rosa do Sul, coordenada pelo delegado André, encontrou aquele rebite no local onde a vítima foi encontrada. Na cena do crime. Na cena do crime. Veja, um pequeno parafuso, né, que a princípio não teria importância, ao final ligou, né, a arma do crime, que está sem justamente o parafuso, né, em uma parte dela. Veja que é uma ligação muito importante e corrobora toda a investigação E realizada. essa faca foi exibida por ele mesmo, né, no galpão da casa da mãe dele, que era o local para onde ele foi nos dias posteriores ao crime, né? Ele foi para a casa da família, lá ele levou a roupa, né, que foi questionado se ele teria levado alguma coisa, então ele levou a roupa, levou a própria arma do crime em si. E aí aquele rebite que foi localizado por um agente policial junto comigo lá no dia, na cena do crime, liga diretamente, traz toda a certeza de que foi realmente a faca utilizada. É que ele, como disse o delegado Lucas, ele passou a apresentar um comportamento diferente após o crime. Ele faltou, ele não foi mais ao serviço nos dias subsequentes. Então, essa aí foi a noite da prisão. Esse caso, ele chamou muito a atenção, inclusive, na época, o delegado Lucas Fernandes da Rosa, ele está aqui com a gente. Hoje ele trabalha aqui na delegacia da comarca de Turvo, mas na época ele estava na DIC de Araranguá e coordenou toda a investigação deste caso, delegado. E nos primeiros dias, nós conversamos desde o começo, a polícia tinha certa dificuldade pela falta de elementos e depois vocês conseguiram localizar imagens, né, de um ginásio próximo. Vamos relembrar um pouco essa investigação, como é que ela foi, uma investigação complexa relacionada a isso, até porque quem matou o Jefferson era muito próximo da Brenda, né, delegado? Justamente, assim que a gente tomou conhecimento, na verdade eu fui convocado para essa investigação, né? O delegado regional entrou em contato comigo no sábado e disse que havia ocorrido um homicídio, um caso muito grave na cidade de Paços de Torres e que era para a DIC auxiliar nas investigações desse homicídio. Imediatamente eu me desloquei até a central de polícia, lá me encontrei com o delegado André e com o delegado Kleber. O Kleber era o plantonista e o delegado André, na ocasião, era o delegado responsável por aquela localidade. E aí, conversando com eles, me inteirei da situação, né? Soube que se tratava de uma adolescente que havia sido morta com várias facadas. E a partir daí nós começamos a reunir alguns elementos ali, pouca coisa, mas que pudesse já dar um início de investigação. Convoquei minha equipe e nós fomos até a cidade de Maracajá. Chegando no município de Maracajá, tentamos fazer ali um levantamento inicial para saber por onde a vítima Brenda teria passado antes de ter sido desaparecido, né, no caso. Porque o que se passava na mente das pessoas ali do município de Maracajá, né, é que a Brenda poderia ter sido sequestrada e apareceu morta de repente, né? Então as pessoas estavam assim totalmente amedrontadas em razão do fato, né? Todo mundo estava com medo, um temor muito grande no município, as pessoas estavam com medo de deixar seus filhos sair na rua, né? Então a cidade estava passando por esse momento. E a gente também queria saber se o fato era um sequestro e a adolescente teria sido morta ou por quais circunstâncias. Então a gente iniciou essa investigação e durante as diligências eu consegui verificar ali que a Brenda teria passado por último numa residência de uma moça para fazer unha. E ela teria saído da casa dessa moça e não teria retornado para casa. O horário que nos tinham passado não batia muito, né? A gente ficou um pouco confuso ali com o horário, porque as próprias testemunhas não estavam assim, se acertando nos horários, e a gente conseguiu achar duas câmeras. Uma câmera no ginásio que focava direto à residência dessa manicure e uma outra câmera que visualizava a lateral do ginásio. E a partir daí
nós tivemos dificuldade de alcançar as imagens que focava a residência, que seria a imagem principal. Só para vocês conseguirem a imagem foi uma novela na época, né, delegado? Justamente, tanto que eu solicitei na época para a empresa que era responsável para fazer a manutenção ali, né, das câmeras, solicitei para o responsável para que ele fosse ali no ginásio para poder recuperar as imagens. Aí ele se negou, disse que não iria, que era só segunda-feira, né, e a gente, sob aquela cobrança, né, de ter que resolver aquele caso, um caso grave, de toda a sociedade cobrando, né, porque a gente recebe essa pressão, e o rapaz simplesmente disse que não, se quiser só na segunda. Aí aquilo lá, quando eu cheguei na delegacia de Araranguá, que a gente viu que não ia conseguir resolver o caso naquele dia, porque aquela imagem que era crucial e a gente não tinha obtido, eu cheguei e me deparei com uma imprensa na frente da delegacia, me questionaram, eu já desabafei, né? Mas foi muito importante ter feito isso, porque a partir daí houve uma reação positiva por parte dessa empresa, e aí eles começaram a buscar imagens, e a gente conseguiu perceber um vulto nessa via lateral, um vulto de uma pessoa entrando dentro de um veículo, né? Concomitante isso, também já estava ouvindo testemunhas. E eu fui ouvir a mãe da Brenda e pedi para que ela me narrasse ali toda essa questão de pessoas com quem ela se relacionava, com quem a Brenda se relacionava. E aí foi um momento que ela me narrou, referente a esse namorado dela, né? Eu pedi para que os policiais fizessem uma investigação em apartado, para que eles levantassem toda a vida desse suspeito, né, desse indivíduo, para que soubesse tudo sobre a vida dele. E aí eles levantaram um veículo que ele tinha. Quando a gente começou a fazer a busca de outras imagens, lá na cidade de Maracajá, a gente conseguiu perceber que o veículo que havia, essa adolescente, a Brenda, tinha embarcado, era o mesmo veículo, com as mesmas características do veículo do namorado da mãe da Brenda. E a partir daí a gente começou a reunir vários outros elementos, depoimentos, né, aliados com outras técnicas de investigação, e eu consegui obter do Poder Judiciário um mandado de prisão temporária. Esse indivíduo, ele morava na cidade de Três Cachoeiras, salvo engano, no estado do Rio Grande do Sul, e com o mandado em mãos, nós nos deslocamos. Aí nos reunimos delegados de Araranguá, o delegado regional foi, o delegado Diego de Florianópolis foi, veio também o delegado André, né? Não quero fazer injustiça aqui, mas vários delegados da nossa região se reuniram, nós descemos em vários policiais e fomos até Três Cachoeiras. Só que ele não estava em casa, o suspeito, ele não estava em casa. Aí nós estávamos lá com um mandado nas nossas mãos e a gente não conseguia cumprir. Eu tive uma ideia de pegar o telefone e ligar para a mãe da Brenda, porque ela ainda então ela não sabia que ele era o nosso principal suspeito, né? E até então ela não sequer desconfiava, porque esse indivíduo, logo após a praticar o crime, e ela entrou em desespero, ela ligou para ele e ele se fez de amigo. Ele foi até a casa dela, acompanhou ela no IML, acompanhou ela no velório, chegou até a comprar coisa no velório da menina, né? Então ela não era a última pessoa que se passava na cabeça dela que pudesse ter feito isso com a filha dela. E quando eu liguei para ela e questionei sobre ele, ela me passou uma informação importante. Ela falou assim: olha, soube que ele não estava passando bem, que ele pudesse estar em alguma clínica de recuperação, alguma coisa assim. Aí nós começamos a vasculhar os hospitais ali de Torres, porque era mais próximo ali do município, de onde que ele estaria, né? Ele residia. Aí nós encontramos ele no hospital de Torres, né? A informação que a gente teve é que alguns dias antes ele tinha tomado algum medicamento, alguma coisa que tivesse feito mal para ele, e ele estava internado ali. E conversando com ele, né, no início ele começou a negar, dizendo que não tinha nada a ver com o caso, mas depois ele cedeu, né, e aí a hora que ele foi cedendo, ele foi dizendo: não, tudo bem, fui eu, mas ele não dizia a coisa completa. Nós fomos pressionando, ele falou: não, por favor, agora você diga, onde está a faca, onde que está a sua roupa que você usou no dia do crime, tal. Aí ele falou: não, então tudo bem, eu vou confessar, eu vou entregar a faca. Aí ele levou nós até a residência dele, entregou a faca que ele utilizou para matar a Brenda. A faca estava dentro de um cômodo, nos fundos da casa, em cima de umas prateleiras, escondida atrás de
umas latas, assim. Ele tirou a faca de lá e tinha um detalhe importante, né? Porque no local do crime, onde a Brenda estava morta, foi localizado pelos policiais um pino que aparentemente é um pino que segura o cabo da faca. E aí, a hora que ele pegou essa faca e entregou para nós, a gente olhou e viu que faltava o pino, justamente o pino que foi localizado no local. A gente teve certeza que entregando a faca correta. Aí, a partir daí, ele já entregou a roupa que ele utilizou, as bermudas, e, enfim, toda a roupa, os sapatos, e entregou e mostrou também onde estava escondido o veículo dele. Aí foi tudo apreendido, encaminhamos para a delegacia de polícia, ele confirmou todos esses fatos, né, em depoimento, né, confirmou todos esses fatos, e aí a gente foi para a finalização do inquérito policial, né, representando pela prisão preventiva dele, que foi determinada pelo juízo, e agora ele está aí nessa fase processual. Né. E o motivo, a motivação, ele contou na época? Sim, na época ele disse que ele se relacionava com a mãe da Brenda, mas o relacionamento não estava indo muito bem, né? E ele desconfiava que a mãe da Brenda pudesse estar se interessando por outras pessoas. E ele ia, até a gente percebeu que ele, pelas câmeras depois, nós conseguimos notar que ele foi mais de uma vez lá sem ter se encontrado com a mãe da Brenda. Então ele estava indo para vigiar a mãe da Brenda, para saber se ela estava se encontrando com outras pessoas, né? Ele já estava com essa cabeça aí de tentar vigiar ela. E num desses dias que ele foi lá, ele encontrou a Brenda, ele disse que colocou ela dentro do veículo e saiu com ela estrada fora, pressionando ela para que ela dissesse com quem a mãe dela estava se relacionando. Ele queria que ela entregasse a mãe dela, né? Até o momento que ele entrou naquele local descampado, nessa região Furacão ali de Paços de Torres, e nesse local ele chegou, inclusive ele disse isso: ou você diz com quem a sua mãe está se relacionando, eu vou te abandonar aqui. Aí foi o momento que ela acabou falando para ele que a mãe dela tinha intenção de não mais ficar com ele, que estava talvez pensando em ter relacionamento com outra pessoa. Disse que ele ficou transtornado com relação a essa situação, ficou muito furioso. E o momento que ela saiu para urinar, ele pegou a faca e descontou a raiva que ele tinha da mãe nela. Aí ele acabou esfaqueando a Brenda e deu mais de 60 facadas. É um crime bárbaro, delegado. Claro, isso cabe ao Poder Judiciário. Mas o senhor, se fosse para condená-lo, condenaria a pena máxima? Com certeza, né? Esse rapaz aí, a gente fez um indiciamento bem completo ali de todas as qualificadoras, né? Ele merece a pena mais alta, né, possível, prevista para o crime de homicídio, com as qualificadoras. Ele se aproveitou de uma situação assim muito de relacionamento com a Brenda. A Brenda acho que nunca acreditava que ele pudesse fazer isso com ele. Ele fazer isso com ela, né? Inclusive existem imagens que correm aí pela internet dele no aniversário, ela cantando parabéns para ele, né? Então você imagina a decepção dessa pessoa, né, que acabou falecendo, saber que o cara que ia te matar é uma pessoa que você nunca desconfia, né? Então assim, ele utilizou de todos os meios mais horrentos assim de praticar esse delito.